Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Rubens, sou um homem pardo que uso óculos de lente de grau e de cor azul, né? Sou de estatura mediana para baixo e cabelo liso curto. E estou aqui hoje com a professora Ana Paula, da Sala de Recursos, que é coordenadora, né, da Sala de Recursos, é assim que posso falar? Sou professora, especialista. Professora especialista da Sala de Recursos do CEF-GAN 603 Norte. E agora te peço que se apresente, por gentileza. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas eles vão assistir, né? Eu sou a professora Ana Paula, sou a professora da área de exatas da Sala de Recursos do CEF-GAN, aqui em Brasília, na Asa Norte. Eu sou uma professora de cabelo claro, castanho claro, meio loiro, cacheado. Eu tenho 1,64 de altura e hoje tô com uma blusinha preta. Professora Ana Paula, poderia fazer uma breve descrição do seu papel como coordenadora da Sala de Recursos? Eu sou professora da Sala de Recursos. O nosso objetivo como Sala de Recursos é complementar o aprendizado dos estudantes atendidos no contraturno escolar. Então, os nossos estudantes da Sala de Recursos generalistas são os estudantes TEA, ou estudante com DI, ou estudante DF, ou deficiências múltiplas também. Esses estudantes, eles têm direito a esse atendimento especializado. Então, a Sala de Recursos tem duas áreas, a área de humanas e a área de exatas. Eu sou responsável pela área de exatas aqui da escola e a gente complementa. Além disso, a gente garante que eles estejam inclusos também em todas as atividades que acontecem na escola e que tudo seja adaptado a cada um dos estudantes, né, para que possibilite maior aprendizado dentro do tempo de cada um. Muito bem. Como a Sala de Recursos está integrada ao projeto político-pedagógico dessa escola? A nossa escola é uma escola inclusiva, então a Sala de Recursos vem com um papel fundamental de dar apoio aos professores para fazer adequações curriculares, para fazer adaptações de atividades, de prova, a entender como lidar com aquele estudante, porque a gente fica com mais proximidade quando a gente tem um atendimento quase individualizado com eles. Mas o professor de sala de aula regular não tem. Então a gente dá as dicas, né? Como que lida com esse estudante, o que ele precisa de adaptação, o outro estudante, o que ele precisa. Então a gente tem uma visão muito individualizada, muito personalizada, a gente entende mais, a gente tem muito diálogo com a família. Então a gente pega relatórios, a gente lê relatórios médicos e relatórios de antigas escolas, estudos de caso. Então, com isso a gente conhece mais o estudante e pode passar para os professores de sala de aula regular um cuidado, né? Assim, como ter uma visão daquele estudante, o que ele já sabe do conteúdo, o que ele não sabe, como ele aprende melhor e como lidar em situações que ele se desregule, né? Então, no PPP da escola a gente está nessa garantia, nesse papel fundamental de garantir essa inclusão e o aprendizado dos estudantes. Puxando um pouquinho esse gancho, quais são os principais objetivos de uma sala de recursos? Dar apoio aos estudantes com TEA ou algum tipo de deficiência, né? A gente, na verdade, a gente acolhe, né? A gente cria vínculo com eles. E depois desse vínculo formado, a gente consegue trabalhar no aprendizado mesmo, né? Então, com as adaptações, complementando tudo que os professores fazem em sala de aula regular. Garantir que ele esteja bem na escola, se sentindo bem, participando das atividades, né? É esse nosso objetivo. E como é planejado o atendimento aos estudantes? Quais são as estratégias pedagógicas? Bom, aqui na escola a gente trabalha de manhã e de tarde e a gente primeiro faz uma reunião com a família para a gente conhecer aquele estudante. E depois a gente tem os atendimentos, eles não são individualizados, eles são em pequenos grupos. E a gente usa muito material concreto, jogos, atividades adaptadas. Então, cada atividade, cada estudante, ele é único aqui.
Então, cada estudante tem a sua atividade, tem o seu material, tem as suas necessidades e é tudo individualizado. Como são selecionados e adaptados os materiais pedagógicos? Pode citar um exemplo de atendimento individualizado que pode ter obtido algum êxito, sucesso? Bom, aqui a gente está na sala de recursos do colégio, né? A gente tem ali um dos armários de material concreto que eles aprendem com mais facilidade, enxergando, podendo tocar. Temos materiais dourados para matemática. Eu, como sou da área da matemática, vou puxar a sardinha, vou pegar alguns. Por exemplo, a gente trabalha o raciocínio lógico com atividades de Tangram, né? A parte de geometria, a parte de área, depende de qual série, qual habilidade que o estudante já tem, né? A gente trabalha com dominó, então aqui eu peguei um dominó da subtração, mas a gente tem um dominó da multiplicação, um dominó de expressões algébricas, dominó da divisão, então a gente tem muito dominó. Pensando mais em alunos que já estão no final do ensino fundamental 2, no 8º, 9º ano, um pouquinho do 7º, aqui a gente tem um jogo de números inteiros para a gente aprender números negativos de uma maneira mais divertida, né? Nesse caso aqui é uma comparação de números negativos e positivos, números inteiros. Então é um joguinho também. Temos Qual é o nome desse joguinho? Chama Matrix. E a gente que produziu, hein? Então é bem simples, tem as pecinhas, é bem legal. A gente faz muito bingo de expressões numéricas, bingo de potenciação. Eu tô puxando sardinha para matemática, mas o professor de português da área de humanas aqui também tem. Dominó da divisão silábica, caça-palavras. A gente tem muita atividade de tempo de atenção, tempo de paciência, de raciocínio lógico. Então, a gente vai vendo a necessidade, a gente vai conhecendo os estudantes, né? Um pouquinho de ludicidade também. Isso. Como se dá a integração da sala de recursos com os professores das turmas regulares e como são adaptadas as avaliações? Toda quarta-feira a gente tem reunião coletiva, então a gente tem a oportunidade de estar junto com os professores. Porque durante o turno eu vou estar em atendimento e eles vão estar dando aula. Às vezes a gente não consegue se falar tanto, apesar da gente se falar pelo WhatsApp o tempo inteiro, né? Mas nas quartas-feiras a gente tem reunião e a gente conversa sobre isso. Antes de cada avaliação que o professor faz, eles mandam a avaliação adaptada para a sala de recursos. Para a sala de recursos dar um ok, ver se está coerente com o conhecimento. Se não está muito longa, o aluno pode cansar. Às vezes eles pegam a prova tão longa e nem fazem, travam de uma vez. E a gente vai dando esses toques para os professores, a gente faz sugestões, tanto na prova interdisciplinar quanto nas provas individuais. Então, os professores, eles têm essa atenção aqui na escola, graças a Deus eles nos recebem não como rival, nem como pessoa que dá trabalho para eles, né, na parte de adaptação. A gente faz um conjunto, pro bem do estudante. Então, eles sempre passam as provas para mim, eu dou uma olhadinha, eu dou uns toques e a gente faz junto. Professora Ana Paula, como as famílias são integradas ao processo e como se dá a equipe de apoio pedagógica e se tem algum elo com o sistema de saúde ou assistentes sociais? Como eu disse no início, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um estudante atípico aqui na escola é marcar uma reunião com os pais. E essa reunião é composta pelos professores da sala de recursos, a orientadora educacional, a psicóloga, a pedagoga e alguém da gestão, diretor ou vice-diretor. A gente faz uma anamnese, isso é mais a parte da psicóloga, né? E eu entro com algumas perguntas do cunho educacional, né? Como que foi nas outras escolas, o que a gente pode fazer quando ele se desregula, com que ele se desregula, se já é alfabetizado, se não é. Então a gente faz um monte, a gente tem uma entrevista gigantesca para conhecer um pouquinho do estudante, para saber como lidar com ele. Então, as famílias, elas estão sempre com a gente, é um trabalho coletivo, né? Muitas vezes, se um aluno não está bem na escola naquele dia, a gente liga para os pais para vir buscá-los mais cedo, faz parte da adaptação, né? Muitos não conseguem ficar indo o dia inteiro na escola, a gente vai adaptando. Então, o papel da família e da equipe pedagógica, o segredo é trabalhar todo mundo junto da escola. Muito bem. Em relação ao sistema de saúde, que eu esqueci de responder, muitas vezes eles têm acompanhamentos externos, né?
com terapeuta, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com neuro ou com psiquiatra. E já aconteceu da gente fazer reunião virtual com os outros profissionais que atendem aquele estudante para a gente alinhar o tratamento. Então, assim, é uma coisa, não é da escola, é externo, mas já aconteceu da gente fazer. E é muito importante, é muito interessante. Qual a formação necessária para atuar em sala de recursos? Quais os principais desafios e mudanças que se pode realizar para efetivar o trabalho mais ainda? E quais conquistas que já podemos mensurar? Primeiro, para trabalhar aqui na sala de recursos da Secretaria de Educação do DF, você tem, como eu disse, tem um professor formado na área de exatas e um professor na área de humanas. Além dessa formação, que todos os professores têm, você tem que ter pelo menos 2 cursos de ensino educacional especializado e um de TEA ou de DI, algum desse público que a gente atende. Então, nós temos 2 cursos. Além disso, a gente passa por uma entrevista, por uma banca aqui da Secretaria de Educação. Aí, passando nessas etapas dos 2 cursos e da entrevista, a gente ganha uma aptidão de trabalhar na sala de recursos generalista. A sala de recursos generalista não tem em todas as escolas. Isso é complicado. Talvez não tenha o espaço físico e não tenha um profissional ou não tenha por outro motivo. E às vezes a gente tem que atender alunos de outras escolas. Só que não tendo contato com o professor regente, com aquela turma, tirando ele do ambiente dele, é mais difícil atuar, né? Então, não ter sala de recursos em todas as escolas e você ter que atender outras escolas é um desafio. Muitas salas de recursos, a gente é um privilégio, a gente tem uma sala de recursos grandes, a gente tem 2 computadores, um para a área de humanas, um para a área de exatas, para a gente fazer atividades adaptadas, né, atividades divertidas pelo computador, mas isso não tem em todas as escolas. Aqui mesmo a internet quase não pega, eu uso só a minha. Mas nós temos um espaço legal que dá 2, 3, 4 estudantes. Mas tem escola que o espaço da sala de recursos é um antigo cafofa, é um antigo galpão. Então a gente tem problemas estruturais, a gente tem problema também de, às vezes um professor acha que a gente está dando trabalho, pedindo adaptação, pegando muito no pé. Então a gente tem um problema de formação continuada de professores. Às vezes de aceitação da família, são alguns problemas que a gente encontra na Secretaria de Educação e acho que em todo lugar, né? E agora, para finalizar, qual pergunta deseja fazer para o entrevistador, que sou eu, integra a sua equipe como educador social voluntário? Bom, o papel do educador social voluntário é de extrema importância. Sem eles aqui na escola a gente não sabe como seria, então ele acompanha sempre um aluno TEA aqui da escola, que tem outros transtornos juntos, e quando se desregula, quando não copia do quadro, ele tem uma resistência, né? Não é uma resistência que fala, mas ele se desregula quando faz cópia. Ele não consegue ter aquela organização de saber que aula teve hoje, que dever foi passado. Então, o educador social nos auxilia bastante. Nós temos educadores sociais também que fazem a parte de higiene, quando o aluno não tem ainda essa autonomia, não é o seu caso. Então, o papel de educador social voluntário é muito importante. Agora, nós sentimos muita falta de uma formação, de um curso como esse nosso que a gente está fazendo, ser um pré-requisito para ser um educador social voluntário. Às vezes a pessoa chega e não sabe como lidar com cada estudante. Claro que a gente da sala de recursos também orienta, a gente fala, a gente passa uma ficha. Olha, seu estudante é assim, assim, assado, o outro é assim, assim, assado. Você pode auxiliar desse jeito, qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Mas é legal que viesse com essa formação. Eu queria que você falasse o que você acha de trabalhar como educador social voluntário, se você acha também que precisaria dessa formação, se já passou alguma situação difícil por falar, não sei como lidar, e agora? Olha, para mim, eu queria ressaltar que é uma honra imensa estar aqui integrando essa equipe, né? Eu sou estudante de educação física, também sou pedagogo, sou formado em letras espanhol, mas senti essa falta, assim, da formação continuada e dessa formação humana que eu estou vivendo aqui, que eu estou vivenciando aqui, né?
Já no início, quando vim para cá, eu fiz um curso de TEA, de 300 e pouquinhas horas, 350 horas, numa instituição particular, mas confesso que para mim, em todas as formações de universidade que eu tenho, não tinha vivenciado esse dia a dia que eu estou vivendo aqui, né? E queria dizer uma coisa também, porque eu fui aprovada no concurso de monitor e eu sei que essa é uma grande lacuna da Secretaria de Educação. Fiquei numa das vaguinhas, numa das posições mais lá atrás, então acredito que se o governo contratasse mais monitores, acredito também que seria útil e seria fundamental, porque é um profissional que também faz aquele atendimento individualizado. Mas o educador social também tem sua importância, requer maior valorização, assim, não somente por parte do Estado, mas por parte dos familiares, por parte da comunidade escolar. E para mim é só aprendizado, estou gostando muito e tem sido um complemento para tudo que eu tenho vivenciado na universidade. Talvez, então, a formação lá do ensino superior ter uma parte obrigatória, né? Porque a gente encontra esses estudantes em todas as escolas, né? É isso aí. Finalizamos a nossa entrevista. Tchau para vocês, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Obrigada.